Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar aí vendo esse vídeo. Hoje, como vocês estão observando, como vocês podem ver aí, um vídeo diferente, né? Hoje filmando. Eu acabei resolvendo, achei que era melhor fazer esse modelo de vídeo, porque fica mais fácil até pra gente, digamos assim, para vocês terem um pouco mais de atenção na tela. E às vezes também quando a gente está só fazendo um vídeo, só filmar, só com som, né, só gravando ali a própria tela do computador, fica um pouco difícil, fica um pouco ruim às vezes para quem está do outro lado ouvindo, que é no caso de vocês, né? Às vezes tem um silêncio, ou então eu faço alguma expressão, falo alguma coisa que só o som não pega tudo, e com a imagem é sempre um pouquinho melhor, né? Então eu resolvi fazer assim, fazer um teste, né? Vamos ver se fica bom, se dá certo assim. E se ficar legal desse jeito, quem sabe os próximos a gente faz tudo desse modo. Bom, então, como vocês já podem ver aí pelo título do slide, né? Pelo título aí ou até pelo próprio título do vídeo, né? A gente hoje já começa a pegar então a nossa parte do código de ética, né? Vamos entrar especificamente então no código de ética do psicólogo. Só antes de eu começar, antes de continuar, só quero dizer uma coisa, que nesse vídeo agora é por isso que é bom filmar, porque agora eu posso virar, posso olhar e não tem problema, vocês estão vendo o que eu estou fazendo. E eu agora estou aqui cronometrando o tempo, então agora é real, tá? Não que nos outros vídeos eu não cronometrasse, né? Eu cronometrava também, só que o assunto era muito ruim de parar, né? Parar o slide no meio, eu ficava meio sem sentido. E aqui agora, a partir desse vídeo, não. Então esse vídeo, como o código é vários artigos, tá? Dá pra gente parar no artigo e assim, retomar numa próxima aula, ou seja, retomar num próximo vídeo. Então eu vou estar cronometrando aqui meu tempo e eu vou fazer cada vídeo desse daqui na faixa aí entre 20, no máximo entre 20 e 30 minutos, tá? Eu vou tentar ficar na faixa aí dos 20 e 25. Porque como eu já falei anteriormente, fica meio ruim, eu sei que é complicado às vezes sentar, né? Ver uma hora aí de vídeo e eu sei que alguns de vocês também têm problema de conexão, então não é toda hora que consegue ver. Então eu vou tentar fazer esses vídeos um pouquinho mais curtos aí, né? 20 minutos, se der, máximo aí 25, 30 estourando. Que é para ficar mais fácil para vocês verem também, né? Ficar mais tranquilo. Então vou ficar olhando aqui o cronômetro, né? Que eu preciso para ter o controle do tempo. E quando der mais ou menos 20 minutos eu vou avisar. Aqui fica mais fácil, porque tendo imagem, né, é mais fácil para a gente falar, para vocês até me entenderem. E aí eu paro e faço um outro vídeo e aí vocês assistem no outro momento quando tem condições, tá ok? Então, bora, vamos lá. Bom, então a gente já viu, né, os textos, né, mas eu acho que a gente já viu todos os textos da disciplina agora, se não me engano não tem mais nenhum texto. O último que a gente vai ver é o código de ética. A gente já viu todos os textos, né? Falando um pouquinho sobre a ética, sobre a moral, sobre o desenvolvimento da ética na história, né? Com as diversas doutrinas. Né? Vimos bastante o Aristóteles, né? Eu enfatizo bastante o Aristóteles, vocês devem ter notado, eu gosto do Aristóteles, né? E aí agora a gente vai então para a parte prática mesmo, para como que tudo isso, todas essas teorias aí que a gente viu até agora, como que isso acaba repercutindo na nossa vida. Bom, esqueci, antes de dizer, antes de entrar nisso, vocês podem ver pelo vídeo de vocês, que está meio escuro aqui, né? Vou pegar o mouse aqui, ó, né? Aqui está uma capa aqui de um código de ética, aqui do lado está escuro. Isso aqui é porque eu tinha feito a apresentação em PowerPoint, tá? Eu tinha feito, vocês vão ver aqui, ó, a apresentação do código de ética em PowerPoint, só que eu achei que ficou muito ruim, a letra ficou muito pequenininha. Então eu não vou usar aqui o PowerPoint, eu só mostrei aqui, só estou deixando aqui porque tem duas capas aqui de códigos que eu quero mostrar para vocês, e depois a gente vai lá pro PDF, que fica mais fácil, porque a letra fica maior, fica mais fácil para vocês lerem, poder acompanhar aí na tela do vídeo, tá ok? Então, como eu estava falando, né, código de ética, isso que a gente vai ter agora, que a gente vai começar a estudar agora, ele é o resultado de uma evolução, como você já deve ter percebido aí ao longo da disciplina, né? Quando a gente viu aquele código, uma das doutrinas éticas fundamentais, a gente observou que a percepção de ética, a nossa reflexão sobre a ética, ela altera ao longo do tempo, né? Ao longo dos séculos, vamos dizer assim. Né? A própria relação do homem com a ética, o que é o bem, onde está o bem, né? Que a gente viu lá, começa lá com os primeiros pensadores, lá os
os 7 sábios da Grécia, depois os sofistas, né, que vão relacionar muito a relação do homem com ele mesmo. Depois entra lá a filosofia clássica do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, né, que vão relacionar o bem, o homem se relacionando com a polis, com o Estado, né, com a cidade. Lembra que polis é cidade-estado, ou seja, com as instituições, né, da cidade. Depois vai vir uma crítica a isso, que a gente vai observar, e naquela época as pessoas também observavam, que as cidades, as instituições são fontes de corrupção, não é muito ético não, né? É muito discurso, mas na prática a coisa é um pouco diferente. Então vai ter uma relação do homem com o universo, depois isso vai para uma relação do homem com Deus, depois cai lá na ética moderna e contemporânea, volta de novo ao antropocentrismo e fica uma relação do homem, o bem é o homem com ele mesmo, a relação, essa procura por esse bem é na relação do homem com ele mesmo. Né? Então a gente observa que tem toda essa evolução, tem todo esse desenvolvimento aí da relação com o bem, com a busca, né, por esse bem ao longo da história. E essa busca por esse bem, como é que a gente vai efetivamente na prática realizar isso? Né? Claro, a gente viu ao longo do texto, dos vários textos, é quase como uma busca especulativa, filosófica, quase que espiritual. Mas a gente vive aqui na prática, né? A gente vive carne e osso aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, a própria moral, como vocês viram lá anteriormente, a moral o que ela é? São os costumes, né? São os nossos costumes. E a ética o que vai ser? Vai ser a reflexão sobre esses costumes. Então a ética são princípios que a gente utiliza para regular os nossos costumes, né? Para regular a nossa vida. Né? São reflexões sobre os nossos comportamentos em relação a outras pessoas. Bom, a moral, quando alguns costumes eles começam a ser, digamos assim, muito, não vou dizer enfaticamente realizados, mas assim, muito é de comum acordo entre todos de uma determinada comunidade, de uma determinada localidade, que alguns tipos de costumes são adequados, são ideais, são bons, né, são coisas que a gente deveria realmente realizar. Esses costumes, até pela própria prática contínua deles, acabam virando normas. Né? Então, os costumes viram normas. Né? Bom, assim, só para dar um exemplo, né? Bom, só para complementar. Os costumes viram normas, e as normas, quando elas realmente acabam sendo de comum acordo entre todos, se aquelas normas são adequadas e não realizar aquelas normas, elas causam um dano para nós, né, para o indivíduo ou para a própria coletividade ali, elas se transformam em leis. Né? Qual é a diferença entre norma e lei? Né? A norma é aquela coisa que ela é um consenso entre todos, muitas vezes ela nem é escrita, ela é apenas, né, um senso comum, vamos dizer assim, e a transgressão da norma, ela não necessariamente vai levar a uma punição, ela vai levar ao mal-estar, a uma certa reprovação, mas não uma punição. Já a lei ela tem que efetivamente ser escrita, existe um código, aí a gente já começa a entrar no nosso assunto aqui, no código, né? E esse código é escrito, e se você não cumprir aquela lei, você efetivamente vai ser punido, existe uma punição. A grande característica da lei é que, ao transgredir a lei, existe a punição. Né? Então, só para vocês entenderem rapidinho, fácil, né? Imagina, por exemplo, um costume que a gente tem na nossa cultura, ao longo do tempo, né? Mas a gente tem na nossa cultura, por exemplo, ter propriedades privadas. Ter propriedade privada. Então tem coisas que são minhas. E o que é meu, eu não mexo na coisa que é do outro. A mãe de vocês, desde pequenininho, ensinou vocês a fazerem isso. Né? Não mexe no que não é teu, não pega o que não é teu. Né? Tá lá brincando com o carrinho do amiguinho, com a bonequinha lá da amiguinha, pede. Né? Não simplesmente vai lá e pega. Você não pode ir lá e pegar o que não é teu, que é do amiguinho. Né? Então o que é do amiguinho você vai lá, pede para ele, se ele deixar você vai lá, pega e brinca. Né? Do contrário você não pega. Então veja, isso é um costume. O que tua mãe está fazendo ali, ela está te ensinando moral, ela está dizendo assim, olha, existem, não nesses termos, né? Mas ela está dizendo assim, existem propriedades privadas, coisas que são das pessoas. E aquilo que são das pessoas a gente não pega sem autorização. Então esse costume, essa moral, ela vira uma norma. Então, por exemplo, você não vai na casa do seu vizinho e pega, sei lá, o cortador de grama dele sem ele saber. Né? Você vai lá, ele não estava ali, ele não vai se importar. Eu vou lá na casa dele, pego o cortador de grama, corto a minha grama, depois eu vou lá e devolvo. Né?
Veja, por mais que realmente o seu vizinho não se incomodasse com isso, a gente não faz isso. Existe uma norma de conduta na nossa sociedade que vai dizer assim, você não entra no quintal de uma outra pessoa sem ela estar em casa, sem ela saber, pega uma coisa dela, usa e depois devolve. A não ser que você tenha uma relação de intimidade muito forte, mas, né, de modo geral, você não faz isso. Existe uma norma. Mas vamos supor que você fizesse isso. Você vai lá, sua grama está alta, você resolve ir lá cortar a sua grama. Você não tem um cortador, você vai lá e pega o do seu vizinho e corta a sua grama e depois e esquece de devolver, vamos dizer assim, né? Esquece de devolver, não, esqueceu mesmo, né? Ora, a hora que o seu vizinho chega em casa, na casa dele, e ele percebe que o cortador de grama dele sumiu, ele pergunta o que aconteceu. Aí ele pergunta para você viu meu cortador de grama? Aí você fala, ah, meu Deus, desculpa, esqueci. Eu fui lá, peguei, tá aqui, e você devolve. Ora, quando você faz isso, o seu vizinho tem todo o direito de não gostar. De chegar e dizer assim, pô, o que é isso? Você não pode vir aqui na minha casa pegar as coisas sem eu saber, pelo menos pede, pelo menos, né? E, ou seja, ele não vai na delegacia te denunciar. Você não vai pra cadeia porque você pegou emprestado, entre aspas, ali, né, mesmo sem pedir, do vizinho aquilo ali. Né? Vai gerar um mal-estar, vai gerar uma rusga aí entre você e o seu vizinho e tal, mas você não vai pra cadeia por isso. Então veja, isso é uma norma. Né? Não tem uma punição ali. Mas vamos supor que você fez isso, pegou lá o cortador de grama do seu vizinho, esqueceu de devolver, saiu de casa, o teu vizinho chegou em casa, viu o cortador de grama dele não estava ali, não sabia que você pegou, foi na delegacia, fez uma queixa, um policial foi investigar, né? Estados Unidos, né? Porque no Brasil não é bem assim, e descobriu que o cortador estava na sua casa e aí você é preso por roubo. Né? Aí veja, né, o seu vizinho não sabia que você tinha pego ou não, foi lá, fez uma queixa. Né? Então existe lá uma lei dizendo você não pode pegar o que não é seu. Isso é roubo. Né? Vejam, né, que é basicamente a norma e a lei é praticamente a mesma coisa, só que uma está efetivamente escrita, uma está efetivamente num código, né, dizendo que você não pode fazer isso, e quem fizer isso vai sofrer essa e essa punição, né? E a outra é só digamos assim, uma relação social ali, é muito próxima a relação entre norma e lei. Né? Bom, e aí você vai preso, aí o teu vizinho vai lá, né, descobre que foi na verdade um mal-entendido, ele pode retirar a queixa e tudo acaba por isso. Mas assim que eu estou querendo tocar nesse ponto, estou querendo chegar no ponto é o seguinte, quando é uma lei, quando se transforma num código, existem punições. Tá? E aí quando a gente vai falar aqui, por exemplo, de código de ética, em alguns contextos, algumas situações, algumas pessoas falam assim, mas isso, a ética não é uma coisa que diz o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quem fala isso é a moral, lembra? Porque a moral são os costumes. A ética é a reflexão, então a ética ela deveria dar os princípios. Tá? Os princípios de como eu devo me comportar, e não dizer se o teu comportamento é certo ou errado. Quem faz isso é a moral. Né? Então, vocês vão ver que algumas pessoas elas fazem um pouco de questionamento se esse nome aqui, ó, código de ética, se isso aqui está certo, se não deveria ser código moral. Tá? Talvez o mais correto seria se não um código moral. Ou então um código legal, um código de leis, vamos dizer assim. Bom, enfim, isso é só para estou trazendo isso para vocês, só para vocês saberem, né, que existe essa crítica, vamos colocar assim, que não faria muito sentido você falar em um código de ética, já que a ética não diz o que é certo e o que é errado. A ética ela estabelece princípios. Mas de qualquer modo, na nossa cultura, se convencionou dizer que essas normas, veja, né, normas de conduta que nós seguimos, principalmente, por exemplo, como é o nosso caso aqui, dentro de uma profissão, elas vão estar regidas por uma coisa chamada código de ética. E por que ele é código? Ele é código porque ele está muito próximo da questão da lei. Né? Como assim a questão da lei? A lei ela se caracteriza por o quê? Por ser uma norma cristalizada, escrita, né, estabelecida ali, e que se você infringir, se você não cumprir, você sofre punições. Vocês vão ver que o que acontece no código de ética é mais ou menos isso. Ali no código de ética tem uma série de coisas que diz assim, o psicólogo deve, ou o psicólogo não deve. E se você fizer ou não fizer o que está ali, você é passível de punição, você pode sofrer uma punição. Então por isso que ele entra na categoria de código, tá? Como uma categoria de lei. Então, embora o código de ética ele seja essa entre aspas, coisa, né, que está aí para nortear a nossa profissão, para nortear o modo como a gente vai se relacionar com a profissão e com as pessoas, clientes, com os profissionais, o que seja, ele ao mesmo tempo também ele é um código punitivo, ou seja, existem princípios
que você deve seguir, que você deve fazer, mas tem algumas coisas que não é bem princípio não. Algumas coisas estão ali, ó. Se você não fizer, ou se você fizer, você sofre uma punição. Então vocês vão ver que eu estou colocando isso para vocês verem que o código de ética tem partes que são meio que nuances, partes que a gente vai dizer assim, é um princípio e tal, e outras partes que não é bem princípio não, é meio que tá ali e você tem que cumprir e pronto. Tá? Inclusive por isso que vocês vão entender, porque quando alguém, entre aspas, né, transgride o código de ética, ele não é simplesmente punido direto, né? Vai para um julgamento, uma punição, né? vai abrir um processo ético. Né? Por que é um processo ético? Porque muitas vezes o código tem nuances. Né? Vocês vão ver quando a gente vai ler ali alguns artigos. Então essas nuances muitas vezes não é simplesmente ler e dizer, isso é isso. Né? Às vezes cabe uma interpretação, e eu posso dizer, eu interpretei de um jeito. E aí as outras pessoas vão dizer, não, mas assim, interpretou errado. Qual era o jeito certo? A gente vai te dizer. Então existe essa questão. Tá? Mas de modo geral, tudo já passou 15 minutos. Ainda nem comecei, né? 15 minutos para vocês verem. Mas de modo geral, isso aqui é só para dizer o quê? Que o código de ética, então, ele é isso. Ele é um conjunto de princípios, ele é um conjunto de princípios de conduta que servem para reger o nosso comportamento profissional. Tá? Só que, ao mesmo tempo que ele é um conjunto de princípios, ele também tem, não vou dizer o poder, mas ele também tem a capacidade de gerar uma punição a partir disso. Tá? Então ele também tem características de lei. Ao mesmo tempo que ele tem características de princípios de conduta, ele também tem características de um código legal. Então, a gente deve utilizar e se relacionar com o código tendo por base essas duas ideias. Tá? De que ele é um conjunto de princípios que eu devo utilizar para me comportar na minha prática profissional, mas, ao mesmo tempo, um certo código de regras que eu tenho que eu sou obrigado a seguir. Porque se eu não seguir esse código, eu posso ser punido. Até mesmo com a punição máxima, no caso, que é a cassação do meu direito de trabalhar como psicólogo. Né? Aliás, até falar nisso já vai um outro detalhe. Então, veja, a quem se aplica o código de ética do psicólogo? Só os psicólogos. Né? Quem não é psicólogo, isso aqui não se aplica. Tá? Por isso que vocês vão ver que na nossa legislação, por exemplo, a gente tem Código Civil. Né? Todos nós estamos suscetíveis ao Código Civil, Código Criminal, né? Todos nós estamos suscetíveis ao Código Criminal. Agora, o Código de Ética da Medicina, não, eu não sou suscetível ao Código de Ética da Medicina, até porque eu não posso trabalhar como médico, não posso atuar como médico, né? O Código de Ética do psicólogo, ele só vai dizer respeito especificamente ao psicólogo, tá? Vocês vão ver porque eu estou chamando a atenção disso mais à frente quando eu vou falar algumas coisas. Mas, então, ele é um código que vai dar ali princípios, vai dar regras de conduta que se aplicam somente ao psicólogo. Quem não é psicólogo não cumpre. Tá? Ou melhor, não se aplica. Esse código não se aplica. Tá? Então, só lembrando para vocês também, então, o que é um psicólogo? Né? Quem é psicólogo é quem tem, não sei se já falaram isso para vocês, mas psicólogo é quem tem registro no CRP. Tá? Então, por exemplo, eu não sou psicólogo. Né? Eu fui psicólogo durante muitos anos. Né? Ou seja, eu tinha um registro, eu tinha uma carteirinha no CRP. Desde 2018 eu cancelei meu registro, eu não sou mais psicólogo. Então, por exemplo, esse código não se aplica mais a mim. Eu não posso ser, entre aspas, punido se eu fizer alguma coisa que está aí. Bom, até não posso, enfim, fazer alguma coisa que está aí. Eu não sou mais psicólogo, não vou atuar mais como psicólogo. Né? Mas ele não se aplica a mim, por exemplo. Ele só se aplica a quem efetivamente é psicólogo. E quem é psicólogo? Quem tem registro no CRP. Para ter o registro no CRP, Conselho Regional de Psicologia, o que você precisa? Você precisa ter a formação, né, ter formação num curso de graduação em psicologia. Então, vocês, no caso, depois que vocês se formarem, vocês vão pegar o diploma de vocês vão até o Conselho Regional de Psicologia, apresentar o diploma e dizer, tá aqui, eu sou psicólogo, né, me formei, quer dizer, sou psicólogo, eu me formei, está aqui meu diploma comprovando que eu fiz um curso de psicologia, agora eu quero, então, eu quero ter o direito de atuar como psicólogo. O que te dá o direito de atuar como psicólogo é o teu registro no Conselho de Classe, que no caso é o Conselho Regional de Psicologia, vinculado ao Conselho Federal de Psicologia. Tá? Bom, já passou 19 minutos, eu vou parar. Enfim, mas vou só apresentar mais uma coisinha aqui, eu paro e aí eu faço um outro vídeo. Tá? Então, só para mostrar para vocês uma coisa, por isso que eu trouxe aqui esse slide, que eu quero trazer para vocês, é o seguinte. Como eu falei, a ética ela vai se modificando ao longo do tempo. Né?
a relação do homem com o bem, a busca com o bem, foi se modificando ao longo do tempo. Isso se reflete nas mudanças de pensamento, nas mudanças de postura do ser humano e tal, e principalmente também na mudança de códigos. Tá? Então, quando a gente fala de código de ética de psicologia, por exemplo, não existe um código de ética. Existem, ou melhor, a gente hoje só tem um, mas ele não é o mesmo desde que a psicologia se tornou profissão. Então, eu trouxe esses slides aqui para vocês, só para mostrar para vocês. Por exemplo, desde que eu me formei em 2002. 2001, 2002 eu me formei. Foi 2001, nem lembro mais, acho que foi 2002 que eu me formei. E na época que eu me formei, quando eu fui lá no CRP, entreguei meu diploma, uma cópia do meu diploma para ter a carteirinha para me registrar para ser psicólogo, eu recebi esse código aqui. Ó, quando você se registra, né, no conselho, você recebe um código de ética para você. Obviamente, você tem que já tem que conhecer esse código, mas você recebe uma copiazinha para você. Então, esse aqui, ó, foi o primeiro código de ética que eu recebi. Veja que ele era o código que foi aprovado em 1996. Até meu nome aqui, né, André? Não explico, porque na época esse aqui é a capa do caderno, tá? Eu escaneei e coloquei aqui. Então, esse aqui, eu, né, enquanto psicólogo, quando eu era psicólogo, esse aqui foi o primeiro código que eu tive submetido, vamos dizer assim. Depois, no ano 2000, não, peraí, eu já peguei, desculpa, não, eu já peguei esse aqui, eu me formei em 2002, eu já peguei esse aqui. Eu tinha aquele ali de 96, acho porque eu tinha pego quando eu era estudante. Agora que eu estou me lembrando, eu tinha uma capa quando eu era estudante. Esse aqui foi o que eu recebi. Tá? Então no ano 2000 houve uma mudança. O que mudou do código de ética de 96 para o 2000? Eu não vou lembrar. Eu teria que pegar o código ali e ler, mas basicamente não mudou muita coisa. Tá? Tem algumas alterações. Mexe um artigo, mexe outro, mas no grosso mesmo não mexe. Mas veja, então, deixa eu voltar aqui. De 96 até 2000 foram 4 anos. Cadê meu mouse aqui? Foram 4 anos. Né? Então o código de ética durou 4 anos. Estava lá, estava estabelecido. Com o passar do tempo, os psicólogos, por meio de plenárias, por meio de reuniões, perceberam que aquele código não estava mais adequado à realidade da sociedade no ano 2000. Ou provavelmente no ano 1999. Né? Então o que foi que eles fizeram? Se reuniram, propuseram alterações e mudaram o código. Criaram outro no ano 2000. Esse código do ano 2000 durou até 2005. Tá? No ano de 2005, de novo, os psicólogos, por meio das plenárias dos conselhos regionais de psicologia, Conselho Federal de Psicologia, se reuniram e falaram assim, olha, esse código não está muito bom, está faltando isso, está faltando aquilo. E aí criaram um novo código, que é o que dura até hoje, 2005. Tá? 2005. Eu estou rindo porque, assim, se vocês repararem, o primeiro código foi modificado com 4 anos, o segundo código foi modificado com 5 anos, e agora a gente está desde 2005, cadê o mouse? Desde 2005 até 2020, ou seja, 15 anos com o mesmo código, sem fazer uma nova mexida aí. Não sei, será que estaria na hora já da gente rever de novo o código? Será que a sociedade mudou muito de lá para cá? Não sei. Né? De novo, isso aí. Bom, isso é uma questão dos psicólogos, eu não sou mais psicólogo. Mas assim, é uma coisa que deveria a se pensar. Né? Então veja, por que houve mais mudanças no passado e agora tem menos mudanças? O que aconteceu? Não sei. Né? A gente pode refletir, pode pensar, mas de qualquer modo, eu só estou querendo aqui trazer para vocês para mostrar isso. Desde que eu era estudante de psicologia, até hoje eu passei por 3 códigos de ética. Tá? Na prática, eles não mudaram muito, tá? Isso eu posso dizer para vocês. O que cada um alterou, mesmo eu não vou lembrar, mas no grosso, no geral, eles não mudaram muito. Eles permaneceram mais ou menos os mesmos. Mas houve alteração. Isso para dizer o quê? Que hoje a gente está estudando esse código, a gente vai começar a ver esse código no próximo vídeo, porque já deu 23 minutos, tá? Então a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas talvez até vocês se formarem, ou sei lá, 1 ano, 2 anos depois de vocês se formarem, pode vir um outro código e vocês vão ter que se adaptar tudo às novas normas que estiverem lá. Tá ok? Bom, então eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque para não ficar vídeos muito longos, eu vou parar por aqui, e aí no próximo vídeo a gente já começa então entrando aqui mesmo no código de ética. Tá ok? Então eu vou parar aqui e aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.